Está no ar, Doutor São Paulo. Alô, iguais! Eis-me aqui, depois do jogo. Santos 3, São Paulo 0. Iguais, essa história de Paton Balsa, poupar jogadores em clássico, não entra na minha cabeça não, iguais. Na minha não entra. Eu podia vir aqui e dizer a vocês o seguinte: o São Paulo perdeu 3-0, mas perdeu com o time reserva, né? Pra fazer média com vocês. Mas eu não faço média com ninguém, não. Aqui não tem gueré-gueré. Eu venho aqui pra manifestar a minha opinião sincera. Eu não tenho rabo preso com ninguém. A mim não me interessa quem vai doer. Ora, clássico é clássico. Em jogo clássico, time grande tem que jogar com o time inteiro. Se tiver jogador à disposição, tem que jogar todo mundo. Não tem esse negócio, não. Se era pra poupar jogador, se poupasse o jogador na última lá contra o Sport, que foi uma vergonha, que o São Paulo não conseguiu ganhar o jogo. Por que não poupou contra o Atlético Paranaense? Então, a derrota contra o Atlético Paranaense ou o empate contra o Sport estariam plenamente justificados. Nós estamos poupando, segurando os jogadores e tal. Mas vai botar time misto em jogo clássico para perder de 2, 3, 4-0. É uma vergonha, isso vai para a história. A história não se apaga. Não se apaga. E o que quer o devoto de São Paulo? O que quer o torcedor do clube grande? Quer ganhar do rival. Ganhar do Esporte Clube do Recife, com todo respeito, a lindíssima Recife, a grande torcida rubro-negra do Recife, perder para o Esporte Clube do Recife, a história mostra lá e tal, e um dia ou outro alguém vai ver, puxa vida, nesse dia o São Paulo perdeu do Esporte Clube do Recife. Empatar com o Atlético Paranaense ou perder, perdeu do Atlético Paranaense naquele dia lá no mês de junho de 2016, daqui a 20 anos, 30, vamos dizer isso, né? A história pouco vai mostrar isso não brilha na história. Você perder clássico para os maiores rivais, pro time lá da Turiaçu, pro time de Itaquera e pro time da Baixada, aí não, a história marca e ilumina, fica para sempre. Derrota por 3-0. O torcedor leva muito em consideração essa história de retrospecto. Nos clássicos, quem ganhou mais? O São Paulo ganhou mais do Palmeiras, o Palmeiras ganhou mais do São Paulo, o Corinthians ganhou mais do São Paulo, o São Paulo ganhou mais do Corinthians, o São Paulo ganhou mais do Santos, o Santos ganhou mais do São Paulo. Desse jeito, o São Paulo daqui a pouco vai ser um time menor do que os outros em relação aos confrontos diretos. Não, isso realmente não me convence. O jogo da Libertadores é apenas no dia 6 de julho. Você tinha aí, o São Paulo tem 10 dias aí. O jogador é empregado, o clube tem que jogar. O jogador tem que jogar, sempre foi assim. Essa história dá um azar. Você começa a poupar, a hora que você põe o jogador se machuca. É um negócio impressionante. Por que não jogou o Ganso? O Ganso já tá poupado demais, já não jogou lá na seleção. Voltou aqui, já não foi o mesmo. Depois da parada lá na seleção. E agora volta aí pra ficar passeando, aí ficar sem jogar. O time precisa de ritmo, precisa jogar sim. Precisa jogar sim. E em clássico, é um tiro na alma, é um tiro anímico no time quando perde. Perder clássico diminui o time, diminui a capacidade de reação. Não pode perder clássico. Em clássico tem que jogar completo. Mas vamos esquecer, já manifestei a minha opinião aqui. Esse negócio, Paton, de poupar jogador em clássico, não dá. Você tem que saber a história que tem esse Sansão. A história de tantos e tantos anos. Tem a história do São Paulo. O número de anos em que o Sansão é disputado é desde que o São Paulo nasceu. Então o Santos é bem anterior. É assim com o Corinthians e é assim com o Palmeiras. Então, poupar em jogos assim decisivos, você é argentino. Vai botar o River para poupar os jogadores contra o Boca. Vai ver se a torcida quer. Vai botar o Boca para ver se tivesse hoje lá um Boca e River, se o Boca ia poupar o jogador. Não ia, a torcida quer. Isso fica para a história, Balsa. Você está errado, Balsa. Me desculpe, a intenção é louvável, mas em clássico histórico, em clássico que a história põe para brilhar, não se deve poupar. São Paulo entrou com Denis, Caramelo, Lugano, Maicon e Matheus Reis, João Schmidt e Arthur, marcando ali na frente da zaga, com Luiz Araújo do lado, Ítalo pelo meio, Fazenda do Ganso, e do lado esquerdo Michel Bastos com Calera isolado na área.
Mas o São Paulo, né, fez água, né? Fez água. Com o time sem seus melhores jogadores não funciona. O Michel Bastos estava lá, né, que era um dos únicos titulares e que podia fazer a diferença, entrou mal no jogo, jogou mal, né? O São Paulo estava muito mal do lado direito, defensivo, com esse Caramelo, esse tal de Caramelo. Para mim, o negócio é o seguinte, eu vou dizer outra verdade aqui. Hoje eu tô com a pá virada. Esse negócio de Caramelo, para mim, ó, para jogar no São Paulo com o nome de Caramelo, no meu time já não jogava. Muda o nome, joga com o nome de Matheus. Caramelo não dá. E não jogou nada hoje, já foi testado 200 mil vezes. Esse Auro, o Auro que o São Paulo está emprestando para o esporte, é muito melhor que o Caramelo, né? Então o São Paulo estava totalmente desarmado. O Santos fazia todas as jogadas pelo lado esquerdo. Logo nos primeiros momentos já se viu, o São Paulo tomou um gol aos 45 segundos do primeiro tempo, né? Houve uma ducha em cima do tal Paton, uma ducha. Uma bola pela esquerda, o seu Caramelo não estava marcando ninguém, o homem chutou, né? O Ítalo perdeu a bola logo no início da partida, perdeu a bola no meio campo, não é meia. Ítalo não é meio armador, Ítalo tem que jogar ou lá enfiado na área ou auxiliando quem está enfiado na área do lado direito. Na meia cancha não dá para jogar, esse Ítalo não é meio armador, é outro que vai ser queimado no São Paulo. Então o Ítalo perdeu uma bola no meio campo, o Santos contra-atacou rapidamente, em velocidade pelo lado esquerdo, onde não estava o seu Caramelo, e o seu Denis falhou, né? Falhou porque a bola vem em cima dele, entre ele e a trave. Se ele encosta na trave, a bola bate nele e não entra, né? Eu não sei como é que a bola passou. A bola, o Denis é transparente, porque se ele encosta na trave, ele pega a bola. E o Santos fez um gol logo aos 45 segundos. O São Paulo, com esse time reserva, com esse time misto do Paton, o São Paulo sentiu o gol, o Santos teve o domínio completo, e eu pensei, a Viola vai pro saco e vai tomar 3-4 no primeiro tempo. Mas depois o São Paulo se deu uma equilibrada, né? Deu uma equilibrada com uma belíssima partida no primeiro tempo desse Luiz Araújo pelo lado direito, que pode sim ser o substituto do Kelvin. O Luiz Araújo é muito bom jogador, é novo ainda, é muito novo, muito verde, mas vai crescer muito. Um jogador que tem um arranque muito interessante, um jogador de muita velocidade, e é um jogador que vai para a área, né? Um jogador que faz gol. Foi artilheiro do São Paulo nessa Libertadores Sub-19, Sub-20. Né? Então esse Luiz Araújo fez uma boa partida. E, através de Luiz Araújo, o São Paulo teve umas arrancadas ali, uns relances, né? Uns repentes pelo lado direito. Mas, né? O Santos continuou dominando. E o São Paulo tinha lá os seus repentes, equilibrou, deu uma equilibradinha no jogo, mas não tinha poder ofensivo. Não tinha. Ficou ali nas arrancadas do Luiz Araújo, uma ou outra. Estava muito mal no jogo o Michel Bastos, não brilhou, muito opaco, não chamou a responsabilidade. Esse Arthur também sentiu o peso do jogo, né? Marcando ao lado do João Schmidt, sobrecarregou o João Schmidt. Não estava o Thiago Mendes, fez uma falta danada, né? E esse Arthur ainda é verde. E o João Schmidt também não fez uma grande partida hoje, né? Muito menos o miolo da zaga, com o Mike Lugano. E aos 39 o Santos fez 2-0, né? Naquela jogada de um cruzamento, a bola rasteira na área, o Lugano chegou tarde, infelizmente o Lugano chegou tarde, e o homem entrou e fez 2-0. Então o primeiro tempo terminou 2-0, a fatura estava liquidada. Eu não acreditava, não tinha a menor esperança de que o São Paulo pudesse fazer alguma coisa no segundo tempo, né? O São Paulo, com esse time misto, não dava para virar, e não deu, né? O São Paulo até que voltou mais organizadinho no segundo tempo, o Michel ciscando, caindo ali pelo lado e tentando armar as coisas, mas o Ítalo muito escondido no jogo, né? E até que aos 14, aos 19, perto dos 20 minutos, ele trocou, tirou o Arthur, que não tá verde ainda, precisa esperar mais um pouco. Não é mau jogador, não, mas não foi bem no jogo, não estava legal, não estava marcando bem. Precisava marcar o Lucas Lima, né? Que é o melhor jogador do Santos, jogador muito hábil, muito rápido. São Paulo não conseguiu marcar, nem o João Schmidt marcou, e muito menos o Arthur. Foi substituído pelo Hudson, aos 19. Mas por que não entrou jogando o Hudson, hein, Paton? Por que não entrou logo o Hudson? O Hudson não estava fora do time. O Hudson não estava contundido, o Hudson não está em recuperação, não precisa de jogo. Então por que não pôs o Hudson, Paton? Não, ele pôs Arthur. E aos 19 minutos ele foi pôr o Hudson, né? E aos 19 tirou o Luiz Araújo. Eu não tiraria o Luiz Araújo para pôr Carlinhos. Carlinhos já deu o que tinha que dar. Carlinhos fica mais no banco e lá fazendo tratamento médico do que joga. Devia entrar em campo de chinelinho, né? Não joga nunca esse Carlinhos. E hoje entrou, não fez nada. Eu não tiraria o Luiz Araújo, hipótese nenhuma. O Luiz Araújo era o jogador mais importante do ataque do São Paulo.
Caleri estava lá brigando sozinho e tal, mas o Luiz Araújo era o jogador, era a válvula de escape do São Paulo pelo lado direito. Sozinho, porque o Caramelo não ajudou em nada. O Caramelo muito mal. Foi mal o jogo inteiro. Foi o pior homem do São Paulo, foi o Caramelo. Jogou muito mal. Deixou tudo aberto do lado esquerdo, do lado direito, da defesa, esquerdo do ataque do Santos, e também não ajudou no ataque. Caramelo não. O São Paulo entrou com um a menos com esse Caramelo aí. Então, o Luiz Araújo sozinho lá, tendo que marcar, impedir o lateral do Santos de descer e ainda fazer as jogadas, ele, né? Ali com seus 19 anos, até que estava sendo melhor que os outros. Então pra que botar Carlinhos, hein? Carlinhos. Pra que Carlinhos? Aí botou Carlinhos no lugar do Luiz Araújo, que era o melhor jogador do São Paulo, aos 19 minutos. E aí Michel Bastos passou pro lado direito e Carlinhos foi lá pra ponta esquerda, pra dar uma de ponta. Esse Carlinhos veio pra jogar no São Paulo, foi o Muricy que mandou trazer. O Carlinhos veio para jogar de lateral esquerdo. Carlinhos é lateral esquerdo. Vieram os dois laterais do Fluminense. Bruno da direita e Carlinhos da esquerda. Só que o Carlinhos não joga. E o Carlinhos não tem fôlego. Ele ia e não voltava. Ia e não voltava, ia e não voltava. O São Paulo estava cansando de tomar gol por lá. Então o Osório, que era o técnico do São Paulo, inventou o Carlinhos de ponta. Porque ele costuma dar uns dribles curtos assim. Aí colocou o Carlinhos lá de ponta e ficou, né? Como ele não tem fôlego para voltar, ele quer jogar na ponta agora. Jogar na ponta, fica encostado ali na sombra, tentando puxar o contra-ataque. E foi o que fez o Paton. Colocou o Carlinhos do lado esquerdo, passou o Michel Bastos pro lado direito. E depois tirou o Ítalo, aos 32, porque o Ítalo não rende como meio armador. Não dá, não adianta inventar. Técnico não tem que inventar. Técnico não tem que inventar. Tirou aos 32 para colocar o Daniel. Esse Daniel é outro, né? Jogador muito leve, um jogador interessante, dribla. E tal, mas se machuca muito facilmente. Me parece muito canelinha de vidro. Tanto que ele chegou no São Paulo, ficou 1 ano no São Paulo em tratamento. E quando voltou, se contundiu. Ficou mais um tempão, tá voltando agora. Mas é um jogador assim, né? Ele vem, é levinho, vou repetir, levinho, interessante, veloz. Mas não resolve o jogo, né? Não resolve o jogo. Então o São Paulo... a partir dos 30 minutos do segundo tempo, 32 quando entrou o Daniel, o São Paulo murchou de vez, né? Murchou de vez, ficou assistindo ao Santos jogar, o Santos também se desinteressou, ganhando 2-0, partida decidida, o São Paulo não fazia nada para incomodar o Santos, Lugano deu 2 cabeçadas, errou, não costuma errar, lá embaixo, 2 cruzamentos, Lugano cabeceou por cima, a Veclatete por cima, infelizmente. E o São Paulo foi perdendo a cabeça, entrou na pilha do Santos, o negócio do Olé, Lugano entrou na pilha, foi expulso no fim do jogo e acabou tomando, né? Aos 44, aquele gol, o terceiro gol, 3-0, uma falta, o homem colocou lá no ângulo, né? Eu já disse aqui, o Denis falhou no primeiro gol do São Paulo aos 45 segundos. Se ele encosta na trave, a bola bate nele. Mas, nesse gol não falhou não, porque nem o Denis e o Rogério Ceni juntos pegariam essa bola. A bola entrou lá no ângulo. Né? Ia dando tudo certo pro Santos, o Santos se desinteressou do jogo, apareceu uma faltinha lá que o Lugano fez, disse que não fez, mas fez, né? Ia tomando um drible pela janela, né? Entre as pernas, e fez a falta, e o Lucas Lima bateu, fez 3-0 e decretou a sorte do espetáculo do São Paulo. É goleada, 3-0, placar clássico, daí pra frente é goleada, né? Então fica muito ruim, isso vai pra história. E um certo dia, num dia... de junho, o São Paulo, Sansão, o São Paulo perdeu 3-0, o Santos sem incomodar, né? E o São Paulo está se acostumando a perder clássico. E isso é muito ruim. O São Paulo vem nos últimos tempos perdendo todos os clássicos. Era o que eu tinha a dizer, né? Eu voltei, me deu uma gripe aí, acabou a minha voz, a gripe roubou a minha voz, né? E eu voltei todo animado para fazer esse jogo, mas tive a notícia de manhã que o São Paulo ia jogar com o time reserva. E jogando com o time reserva em clássico, é perder na certa, né? Então, Paton, abre o olho, Paton, abre o olho. Em jogo clássico que vai para a história, em jogo clássico que a história faz brilhar, o time tem que jogar completo. O jogo na Libertadores é só no dia 10. O futebol é um risco, sempre. É um risco. Você corre o risco aí do jogador se machucar aos 10 minutos do primeiro tempo na semifinal contra o Atlético Nacional. Então, na minha opinião sincera, o São Paulo teria que ter jogado com o time completo. Se era para tirar os principais jogadores do time, que se tirasse na próxima quarta-feira ou no próximo domingo. Mas em clássico, não dá para fazer isso não, porque machuca demais a torcida e cai o moral do time. Sejam todos felizes, vamos esperar por dias melhores e paz, meus iguais. Eu te proponho, ó meu São Paulo, amar-te sempre assim.